de evolução da natação, por exemplo, o atleta chega no infantil, juvenil e começa a aparecer os resultados mais voltados para a performance. Você conseguiria citar alguns exemplos, por exemplo, de variáveis que você, com a sua experiência, consegue observar que você pode já perceber um potencial de um atleta campeão no futuro? É lógico, tempos, as marcas, mas algumas outras características, porque tem muito atleta acompanhando do clube aí, às vezes até para eles entenderem um pouco qual que é a visão do coach em relação a essa detecção de talentos aí nos atletas. Fábio, essa pergunta é uma pergunta muito bacana, sabe por quê? Porque eu tenho uma frase em relação a isso. Se você tiver um treinador que olhar para um nadador e disser para este nadador, você vai ser campeão olímpico, esse treinador está mentindo. E se esse treinador olhar para um garoto e disser, você não vai ser campeão olímpico, esse treinador também está mentindo. Por mais habilidoso, mais perspicaz, maior experiência, maior visão que você possa ter, nós não temos em nossa mão o controle da carreira, do sucesso e da perspectiva dos atletas. Evidentemente, existirão alguns pontos técnicos, fatores, muitas vezes até mesmo não somente fisiológicos, eu falo até mesmo psicológico, que você consiga identificar determinado tipo de comportamento, potencial do atleta. Então, eu acho que nenhum de nós tem essa bola de cristal capaz de determinar o que será bom e o que será ruim. E eu vou dizer com muita sinceridade, eu já errei. Tem um nadador do Brasil que faz parte do revezamento, não vou dizer o nome, do Brasil do 4 por 100 livre, que quando eu conheci ele quando novo, eu disse, esse cara não vai conseguir nada. Eu não consegui ver talento nele. E o cara se tornou um baita de um nadador, um dos melhores do mundo. Da mesma forma, eu já vi garotos muito novos dizer, poxa, esse cara é bom, e deu certo, e foi bom. Então eu me lembro, por exemplo, Joana Maranhão, por exemplo, que aprendeu a nadar comigo lá no Clube Português do Recife. Já desde pequeno a gente já identificava determinados atributos dela, posicionamento na água. É uma coisa que eu gosto muito, viu, gente? Alinhamento, perna alta e até mesmo a pegada é algo que a gente consegue até ver um pouquinho mais para frente, porque logo no início, quando eles são mais novos, eles não têm força. Então a pegada no início normalmente não chama muito atenção. O que me chama mais atenção naquela fase inicial é alinhamento e a pernada. Então, se você tiver um garoto bem novo, uma menina bem nova, com um bom alinhamento e uma pernada, pronto, você já está no caminho. Porque é um processo que precisa ser trabalhado. A pegada propriamente dita, ela vai depender de outros fatores, e aí a força vai estar um pouco mais, vamos dizer assim, o índice de participação de força vai ser um pouquinho mais determinante para que essa pegada realmente tenha qualidade. E são dois pontos interessantes nessa sua fala, né? Até um comentário que passou aqui, por isso que é importante nessa faixa etária você dar oportunidade para todos, né? Porque a gente não sabe quem realmente pode chegar ou não. E um outro ponto aí, dentro disso, entra aquele outro aspecto. Você tem que treinar. Programa americano. Primeiro princípio, todo mundo nada tudo. Segundo princípio, todo mundo nada tudo, todas as distâncias. Com o desenvolvimento, você nada o teu estilo em todas as distâncias e o final do processo, você nada o teu estilo na tua distância. Então, o processo é assim, ele começa de uma forma e ele vai se afunilando na medida em que aumentam as exigências e o nível técnico de performance e de exigência. Então, e tem tudo a ver com o que eu ia na sequência da nossa conversa, que muita gente quer. Eu vou voltar a um outro ponto daqui a pouco, mas vamos deixar para um segundo momento, que é sobre esse posicionamento na água. Vamos guardar essa para daqui a pouco, para a gente não perder o link com essa outra informação. Você está falando isso, e eu acho que muita gente quer fazer logo um campeão, porque tem medo do atleta parar, né?
porque hoje é uma realidade essa pausa na carreira do atleta, muitas vezes cedo. Então, como o treinador tem, às vezes, ele vê um potencial, ele quer fazer um campeão rápido com medo do atleta parar, já que vai parar, para ser um campeão. E a gente perde um pouco isso aí, essa vivência, esse laço da natação. A gente começa a especializar muito cedo, isso pode ser um fator estressante, ou até não está despertando realmente um potencial para aquilo que ele poderia ser. Você vê dessa forma, essa especialização precoce, essa forma de querer fazer um campeão muito rápido? Eu acho que tudo tem que ter a hora certa e o momento certo. Eu acho que... Eu inclusive, não sou nem 8 nem 80. Eu também não gosto muito, e aqui eu não escondo o meu descontentamento com relação a isso. Eu não gosto muito com essa ideia do preservar, que me parece muito pouco efetiva, inclusive. E eu comprovo isso em dados. Você pode pegar os principais nadadores do Brasil que conseguem os melhores resultados nos grandes clubes, eles quase nunca são formados naqueles clubes. Que os grandes clubes do Brasil, os principais clubes do Brasil, Minas e Pinheiros, por exemplo, eles nem federam os nadadores mirins deles. Porque na concepção desses grandes clubes, o mirim é para brincar, para fazer uma aula aí, às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 50 minutos, 1 hora. No petis aumenta um pouquinho, no infantil aumenta um pouquinho, no juvenil aí começa a trabalhar um pouquinho mais forte, mas aí, quando chega no juvenil e no júnior, aqueles garotos que estão trabalhando nesses grandes clubes há anos, vem a chegada de nadadores de fora, que vêm de outros clubes, aí do Bom Pastor, lá do Praia de Uberlândia, lá da Gota, que estão treinando bastante desde o mirim, sendo desenvolvidos. E na hora, quando chegar no juvenil e no júnior, depois daquela garotada que foi toda preservada, ela vai dar espaço para esses outros atletas que vêm de fora. Então, sabe, sobre esse aspecto, eu sou muito cético. E a palavra realmente é essa, é cético. Porque eu acho que você pode dar um treinamento adequado para qualquer idade. Sem essa paranoia de treinar muito, de exigir muito, nada disso. A maior pressão sempre é da criança e da família. Se você for um bom treinador e souber adequar as dosagens apropriadas para cada idade, você vai conseguir os resultados. Sem essa loucura de querer fazer um campeão hoje ou amanhã. Isso é um processo. E até mesmo, a gente sabe, tem campeões de mirim que a gente nunca vai ver no juvenil. E tem cara que foi campeão no júnior que nem nadava no mirim. Então, tipo, eu não gosto desse formato fácil de explicar as coisas. Vamos preservar. Preservar o quê, gente? Trabalhe de forma correta, trabalhe de forma adequada, progressiva. Não tem porquê. Você tá? Então, tipo, parece que é muito mais para agradar do que para fazer a coisa correta. E olha, eu venho de uma escola, eu não estou falando só no período que eu tive nos Estados Unidos, não. Eu, quando trabalhei no Clube Português do Recife, o Clube Português do Recife tinha um dos melhores mirim e petis do Brasil. Vários garotos de talento e potencial no mirim e no petis do Brasil. Esses garotos chegaram à seleção brasileira, gente. Chegaram à seleção brasileira. Muitos nadadores chegaram à seleção brasileira trabalhando bacana lá no mirim e petis. Então, tipo, eu acho que nós precisamos... Primeiro, não existe fórmula mágica. Não existe caminho único. Não tem. E eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais claro no que faz. Sem exageros, de forma adequada, equilibrada. A ciência está aí para provar para a gente o que é certo, o que é errado, e acreditar no que você faz. Não, perfeito. Muito legal essa fala sua. Tem até o Leandro, que é o treinador do Olímpico. Grandes treinadores estão falando que você foi perfeito mais uma vez nessa colocação. E muitas vezes a gente também deixa, por exemplo, um cara que é campeão,
ele para de nadar quando é muito um campeão, assim, um exemplo, né? Não significa que seja uma regra o que aconteça muitas vezes, mas ele vira um campeão muito cedo e ele toma irque da coisa. Ele não faz a natação ser parte do estilo de vida dele, que eu acho isso, assim, muito negativo. Ele some das piscinas de uma tal forma que ele passa, parece assim, opa, não posso passar aqui, isso aqui me faz mal. E eu acho que a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio entre performance e estilo de vida, porque na pior das hipóteses o cara vai levar aquilo para a vida. Eu acho isso, a gente não pode perder esse ponto do estilo de vida que você tanto fala e defende, né? Aí entra nessa questão, assim, a natação master. Por exemplo, a gente está fazendo um processo até para contribuir com um grupo de estudos. O que você acha do senhor de 70 anos que sempre foi um anônimo para a natação? Anônimo no sentido de resultados expressivos, ele sempre foi mais ou menos em tudo, mas está ali sempre usando a natação como estilo de vida. O que você acha em relação a esse ponto? Que ele também tem espaço na natação? Sabe que este processo ele é um processo extremamente positivo para os profissionais da área. Porque há alguns anos, quando você recebia uma família para trabalhar com você, você tinha lá um garoto que é de 3, 4, 5, 6 anos para treinar com você, ou para aprender a nadar. Então você olhava para aquela família e você dizia, poxa, essa família aqui vai ficar 10 anos na minha escola. Por quê? Ele aprenderia a nadar, ele passaria para o mirim, para o petis, para o infantil, para o juvenil, o júnior e depois pararia de nadar ou alguma coisa assim. Hoje não. Hoje, quando você olha para uma família, você olha para uma família assim, essa família vai ficar 50 anos comigo. Porque a criança vai fazer aula de bebê, a mãe vai fazer hidroginástica, o pai nada no Masters, o vô assiste o treino do outro que é o mais velho. Então, hoje, essa fidelidade que você falou, acabou de falar de uma palavra muito importante, que é a cultura e principalmente o desenvolvimento do atleta para a natação, estilo de vida, é você manter essa tua família por 50 anos ali com você. E essa gama de serviços, ela foi incrementada. Porque agora nós podemos atender a atletas paralímpicos, nós podemos incrementar. Hoje, quem tem academia sabe que aumentaram o número de tipos de aulas que são feitos dentro d'água. Então, hoje você incrementou o número das oportunidades de prestação de serviço. E nós aumentamos a nossa oportunidade de anos de trabalho com essa comunidade. Então, profissionalmente falando, e aí eu falo profissionalmente, falo comercialmente também, nós tivemos aumentada a nossa oportunidade de manter esse grupo na nossa mão. Agora, aí eu acho que vem uma parte que é muito importante, e eu observei isso inicialmente no Clube Português do Recife, depois eu repeti na Duvel do Maranhão, e repetir nos Estados Unidos. E eu notei o seguinte, quando você tem um aluno de escolinha, e o que acontece com as escolinhas? Eles treinam segunda, quarta e sexta, e o outro grupo terça e quinta. Às vezes, tem alguns lugares que fazem terça, quinta e sexta. E eu notei que quando o garoto passava da escolinha para pré-equipe ou equipe, isso eu notei lá em Recife, estou falando da década de... final da década de 80, início da década de 90. Então faz um pouquinho que eu identifiquei essa experiência prática. Eu identifiquei que assim que você troca de turma e que você passa a fazer parte do processo competitivo, o que acontece? De uma forma absurda, melhora a frequência. O atleta de rendimento, o atleta de competição, mesmo que seja fraquinho, ruinzinho, mesmo que ele seja ali novinho, ele vai treinar todos os dias. Em dia de chuva, ele vai para o treino. No feriado, ele vai treinar. Quando ele faz aniversário, ele faz a festa de aniversário na piscina. Ele participa das festas de final de ano,
ele participa das atividades. Já o aluno de escolinha, não. O aluno de escolinha é um público muito mais flutuante. Então, como você aumenta o tempo de trabalho com este público, eu estou falando diretamente do atleta de competição, neste clube está a fidelidade do teu programa. Porque o atleta de escolinha é um público muito flutuante. Então, como eu tenho identificado qual é o processo aonde eu vou conseguir uma melhor fidelidade, por que não eu não acelero o meu processo de aprendizagem e coloco a moçada nas equipes, pré-equipes, sem a exigência. Eu não estou falando de empurrar o menino que não sabe nadar, não. Eu estou falando em aumentar o tempo de permanência dessa gurizada dentro da água lá com você. Então, foi aí que eu criei. Lá em Recife, na década final da década de 80, início da década de 90. Escolinha de natação é todos os dias, de segunda a sexta. Se o pai quer levar 2 vezes por semana, tudo bem. Se ele quiser levar 3 vezes por semana, tudo bem. Se ele quiser levar todo dia, ele pagou por isso. E o preço é o mesmo. E esse sistema eu levei para os Estados Unidos também, e as respostas também foram a mesma. De novo, quando você aumenta o contato com o teu aluno, você aumenta a possibilidade do incremento de fidelidade, você cria uma comunidade mais forte e isso fortalece o teu programa de uma forma assim absurda. É uma experiência prática, já feita em Recife, em São Luís do Maranhão e recentemente nos Estados Unidos. Muito legal, Então, assim, tá provando que é um caminho, né? E às vezes até os treinadores nessa época de pandemia, eles podem observar isso, né? Porque é um público que seja pré-equipe, equipe, é um público fiel, que está sempre ali. Às vezes a escolinha ocorre os cancelamentos de matrícula, aquela coisa toda, e o público da equipe, ele é fiel ao time, ele não abandona o time com tanta facilidade. É um caminho bastante interessante, uma estratégia que você provou que funciona, que eu também concordo plenamente.